Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula Premium simulado comentado do preparatório Radiologia em Casa. O nosso simulado comentado de hoje é para o concurso público da FHEMIG, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, promovido pela banca FGV, que aliás é uma das minhas bancas favoritas, uma banca muito consistente que cobra os conteúdos bem ao pé da letra das literaturas e das referências bibliográficas, como Norma Senem, RDC 611, que é a mais atual. Então, é uma banca que raramente a gente consegue interpor recursos, porque traz conteúdo de forma bem clara e explícita, e vocês poderão ver no decorrer da nossa correção, que é uma banca muito boa, que se vocês forem para a prova com preparação, que vocês já estão tendo aqui, e atenção, que é primordial, certamente vocês terão um excelente resultado. Daremos início, então, à correção do nosso caderno de questões com a questão de número 1. O tipo de radiação que ocorre com frequência na formação do feixe de raios-x e que se origina na passagem de um elétron bem próximo ao núcleo de um átomo do material do alvo, anódio, gerando raios-x com energias diferentes, é denominado, alternativa A, frenamento, alternativa B, característico, alternativa C, extrafocal, alternativa D, perpendicular e alternativa E, monoenergético. Aproveito, turma, para chamar a atenção de vocês aqui para essa nomenclatura do enunciado anódio. Refere-se ao ânodo, e essa forma de transcrever, anódio, é muito peculiar de uma literatura específica, que é a do Biasoli. Então, nós já sabemos que a FGV utiliza o Biasoli como uma referência bibliográfica. O enunciado da nossa questão de número 1 nos pede qual é o tipo de radiação que ocorre com frequência na formação do feixe de raios-x, e um detalhe mais importante é que se origina na passagem de um elétron bem próximo ao núcleo de um átomo do material do alvo. Nós estamos falando da radiação de frenamento, também chamada de Bremsstrahlung. Esse tipo de radiação ocorre com muita frequência na formação do feixe de raios-x e é originado na passagem de um elétron bem próximo ao núcleo de um átomo do material do alvo anódio. Olha só como a banca traz exatamente aqui o seu enunciado conforme está a descrição da literatura de referência aqui, Biasoli, segunda edição. Questão de número 1, portanto, turma, gabarito, letra A. Questão número 2. Ao trabalhar com raios-x diagnósticos, o técnico de radiologia, para monitorar a dose de radiação, deve usar durante sua jornada de trabalho e enquanto permanecer em área controlada o seguinte dispositivo. Alternativa A, avental de chumbo. Alternativa B, cone. Alternativa C, colimador. Alternativa D, dosímetro. E alternativa E, protetor de tireoide. Turma, qual é o dispositivo que tem a função de monitorar a dose de radiação? É o dosímetro. Portanto, questão de número 12, gabarito letra D de dosímetro. Questão número 3. Em relação à anatomia radiológica do tórax, o lobo superior direito apresenta os segmentos. Alternativa A, medial e lateral. Alternativa B, superior, basal anterior, basal medial e basal posterior. Alternativa C, superior e inferior. Alternativa D, superior, médio e lingular. E alternativa E, apical anterior e posterior. Questão de número 3, turma, pedindo especificamente sobre o lobo superior do pulmão direito, os seus segmentos, que são a apical, anterior e posterior, conforme podemos verificar aqui na imagem ilustrativa, que nós temos uma imagem em perfil do pulmão direito, onde nós vemos os 3 lobos, lobo inferior, lobo medial e lobo
superior. O lobo superior apresentando aqui 3 segmentos. Este primeiro aqui, segmento apical, este segundo, segmento posterior, e este terceiro, o segmento anterior. Portanto, questão número 3, gabarito, letra E. Questão de número 4. Assinale a opção que indica a técnica que utiliza o princípio da falta de nitidez dinâmica causada pela movimentação da estrutura anatômica durante a exposição radiográfica, de forma que, com o movimento de uma determinada estrutura, ela se apagará da imagem radiográfica, aparecendo com nitidez a imagem da estrutura fixa, sem movimento. Alternativa A, tomografia linear. Alternativa B, autotomografia. Alternativa C, alta quilovoltagem. Alternativa D, zonografia. E alternativa E, abreografia. O gabarito da nossa questão de número 4, turma, é a letra A, é a autotomografia. E como exemplo para vocês, eu trouxe aqui a ilustração e a imagem radiográfica do método de Ottonello, que é o AP mandíbula móvel. Observe que a imagem aqui está um pouquinho borrada, porque a ideia é demonstrar que o paciente está fazendo um movimento de mastigação, ou seja, movimentação mandibular. De modo que na imagem radiográfica, a mandíbula ela fica bem clarinha, a gente praticamente não tem uma definição da imagem, tem uma falta de nitidez dinâmica, o que permite uma melhor visualização da estrutura que está posterior a ela, que é a coluna cervical. Ela está sem movimento, ou seja, essa estrutura aqui ela é fixa e com isso nós conseguimos a visualizar com maior nitidez. Portanto, turma, questão número 4, gabarito, letra B, e o método de Ottonello aqui foi para exemplificar de forma prática para vocês a utilização da técnica de autotomografia. Questão de número 5. Assinale a opção que mostra as incidências que podem ser realizadas para avaliação radiológica dos seios da face. Alternativa A, antero-posterior, oblíqua-axial, Stenvers e Schuller. Alternativa B, transorbitária, Reverchon, Hertz e Mayer. Alternativa C, frontonaso, mentonaso, perfil e Hertz. Alternativa D, Chaussé, Stenvers, Schuller e Hertz. Alternativa E, oblíquas, perfil, Breton e Reverchon. Turma, mais uma vez aqui pelas denominações dos métodos como Stenvers, Mayer e Reverchon, vemos que a referência traz o Biasoli, segunda edição. E o gabarito da nossa questão de número 5 é a letra C, pessoal. Frontonaso, mentonaso, perfil e Hertz. Aqui na literatura do Biasoli, ele diz o seguinte: todas as incidências para o estudo radiográfico de seios da face devem ser realizadas com o paciente sentado ou em posição ortostática, ou seja, em pé, pois só assim é possível evidenciar a presença de nível líquido. As incidências para o estudo radiográfico dos seios da face são as seguintes: póstero anterior em frontonaso, antero posterior AP, perfil esquerdo ou direito, póstero anterior em mentonaso, o perfil aqui nós também já tínhamos lido, axial submentovértice, método de Hertz. Temos também o axial vértice submento, que é o oposto, do método de Hertz, transorbitária póstero anterior e transorbitária antero posterior. Portanto, questão número 5, turma, gabarito, letra C. Questão de número 6. Para uma escanometria pela técnica de Farrell, são realizadas 3 incidências em uma mesma imagem radiográfica. Assinale a opção que apresenta as articulações que devem ser incluídas. Alternativa A, lombosacra, sacrococcígea e bacia. Alternativa B, atlantoaxial, unciformes e interapofisárias. Alternativa C, esternoclavicular, costovertebral e quadris. Alternativa D, quadris, joelhos e tornozelos. E alternativa E,
punhos, cotovelos e ombros. Quando falamos da escanometria ou da técnica de Farrell ou técnica de Ferriol, nós falamos de imagens radiográficas obtidas onde é necessário a visualização das articulações, dos quadris, dos joelhos e dos tornozelos. Lembrando, turma, que essa técnica pode ser aplicada fazendo as radiografias separadas dessas articulações. Aqui nós vemos as articulações dos quadris, joelhos e tornozelo, ou de forma panorâmica, incluindo tudo em uma mesma imagem, conforme podemos verificar aqui. Lembrando sempre que é necessário visualização das articulações dos quadris, dos joelhos e dos tornozelos. Portanto, questão número 6, gabarito, letra D. Questão de número 7. A junção dos ossos do crânio é denominada sutura. No início da vida, a calcificação dos ossos do crânio está incompleta e as suturas são espaços cobertos por membranas. O ponto de encontro entre as suturas é chamado fontanela. A fontanela, formada entre o ponto de encontro das suturas escamosa e lambidoide, denomina-se, alternativa A, coronal, alternativa B, sagital, alternativa C, anterior, alternativa D, mastoide e alternativa E, lambda. O gabarito da nossa questão de número 7, turma, e essa que pegou muita gente no nosso encontro ao vivo, é a letra D, mastoide. Conforme a literatura que eu trouxe Bom Trager, 8ª edição, nós temos a sutura escamosa, nós temos a sutura lambidoide e entre elas, no encontro delas, nós temos a fontanela mastoide direita. Nesta imagem, do lado oposto, teremos a fontanela mastoide esquerda. Portanto, questão de número 7, gabarito, letra D. Se você também não sabia, foi pego de surpresa nessa questão, tira uma foto, faz um print, posta lá nos seus stories e marca o @preparatório radiologia EAD, que eu vou ter o maior prazer em compartilhar a sua marcação. Questão de número 8. Em relação ao exame radiográfico em perfil da parte nasal da faringe, cavum, assinale a opção que indica um erro comum. Alternativa A, fazer a incidência com o paciente respirando pela boca. Alternativa B, o paciente deve estar preferencialmente em posição ortostática ou sentado, de lado no book vertical. Alternativa C, o paciente deve permanecer imóvel com a boca fechada. Alternativa D, o raio central deve incidir perpendicularmente ao plano central mediano, centralizado no plano coronal, entrando aproximadamente 2 centímetros adiante do poro acústico externo. Letra E, a cabeça deve ser posicionada sem rotação em perfil, com o plano sagital mediano paralelo ao book vertical. Turma, questão de número 8, o gabarito é a letra A. Um erro comum na execução da imagem radiográfica para avaliação do cavum em perfil é fazer a incidência com o paciente respirando pela boca. Isso está lá na literatura do Biasoli. Quando a gente fala em perfil, seja direito ou esquerdo, para avaliação do cavum, esta incidência é utilizada na rotina do estudo radiográfico da parte nasal da faringe em crianças e adultos. Evita-se a incidência com o paciente respirando pela boca, pois desse jeito o palato mole encosta na parede posterior da rinofaringe, invalidando a incidência. Então, turma, questão de número 8, gabarito, letra A. Questão de número 9. Para evitar a possibilidade de anódio rachado em um aparelho de radiodiagnóstico, deve ser adotado o seguinte procedimento. Alternativa A, sempre colocar avental plumbífero e fazer o disparo a 2 metros de distância do tubo. Alternativa B, fazer 3 disparos, iniciando com um KV bem baixo e subindo gradualmente nos disparos seguintes, com um intervalo de tempo razoável entre eles. Alternativa C, sempre manter a sala refrigerada e usar técnica com MA elevado. Alternativa D,
colocar o tubo numa distância mínima de 3 metros do paciente e usar o menor KV e o menor MAS possíveis. E letra E, verificar a gaseificação do tubo diariamente ao término do plantão. Turma, muita atenção, pessoal. Eu sempre dou essa dica para vocês. Quando as alternativas trazem palavras como o sempre da letra A e da letra C, na maioria das vezes está relacionado à afirmativa incorreta. Outro detalhe importante que vocês poderiam observar nessa questão: fazer o disparo a 2 metros de distância do tubo ou distância mínima de 3 metros do paciente. Tudo isso aqui vai nos dando indicações de erros muito claros que, caso você não tenha ali uma informação muito precisa na hora da prova, esteja em dúvida, vai te ajudar a eliminar alternativas bem incorretas que estão ali só para causar dúvidas em vocês, ok? Essa é só uma dica para facilitar o seu desenvolvimento na hora da prova. O gabarito da nossa questão de número 9 é a letra B, fazer 3 disparos iniciando com KV bem baixo e subindo gradualmente nos disparos seguintes com um intervalo de tempo razoável entre eles. Isso daqui, pessoal, é o que nós chamamos de aquecimento do tubo de raios-x, ok? Então, lá na literatura do Biasoli, ele fala sobre isso também, olha só que legal. Anódio rachado pode ocorrer em função de uma carga muito alta sobre um anódio frio. Lembrando que o anódio aqui é o ânodo, tá? O anteparo, o polo positivo do nosso tubo de raios-x. Para evitar esse problema, é recomendável o aquecimento do tubo de raios-x após um período de inatividade. Tal aquecimento deve ser realizado com 3 disparos, iniciando com um KV bem baixo e subindo gradualmente nos disparos seguintes, com um intervalo de tempo razoável entre eles. Questão número 9, portanto, turma, gabarito letra B. Questão de número 10. Quando usamos um sistema CR para gerar uma imagem radiográfica digital com um aparelho de raio-x convencional, são utilizados ecrãs de armazenamento que são montados em chassis e podem ser lidos e reutilizados várias vezes após o escaneamento. Assinale a opção que indica o material do qual são feitos esses ecrãs. Alternativa A, gadolínio. Alternativa B, terras raras. Alternativa C, alumínio. Alternativa D, fósforo. E alternativa E, tungstênio. Turma, os ecrãs que são utilizados no sistema CR para gerar imagem radiográfica com aparelho de raio-x convencional são feitos de fósforo. E a gente vê essa informação lá no Biasoli. Para a execução de um exame radiográfico computadorizado, é necessário que o ecrã de fósforo de armazenamento esteja dentro de um recipiente completamente vedado à entrada de luz. Este recipiente é denominado chassi ou cassete. Questão número 10, gabarito, letra D. Questão número 11. Em um exame radiológico para avaliação da infertilidade feminina, esterossalpingografia, o tipo do meio de contraste a ser utilizado deve ser o alternativa A, gadolínio, alternativa B, iodado hidrossolúvel, alternativa C, sulfato de bário, alternativa D, supermagnético e a alternativa E, ferromagnético. O gabarito da nossa questão de número 11, turma, é a letra B, iodado hidrossolúvel. O exame de esterossalpingografia permite visualizar a cavidade uterina e peritoneal para avaliar se o caminho do colo do útero até as trompas está com passagem, o que permitirá ao espermatozoide alcançar o óvulo e fecundá-lo. Aqui a gente trouxe uma imagem ilustrativa onde nós temos uma trompa totalmente permeável, ou seja, com passagem, e a outra obstruída. Então, uma das principais indicações para o uso da esterossalpingografia é a avaliação de infertilidade feminina. Portanto, turma, questão número 11,
gabarito letra B. Questão número 12. Ao avaliar um paciente com suspeita de pés planos, o médico solicitou radiografias para avaliação dos arcos e eixos do pé com carga. Assinale a opção que indica as incidências que devem ser realizadas. Alternativa A, póstero anterior e oblíquas posteriores internas. Alternativa B, antero-posterior com estresse lateral e medial. Alternativa C, antero-posterior e perfil látero-medial. Alternativa D, tangenciais e oblíquas em decúbito ventral. E alternativa E, axial supero-inferior, póstero-anterior e oblíquas. O gabarito da nossa questão de número 12, turma, é a letra C. As incidências indicadas para essa avaliação, no caso a suspeita de pés planos, é a antero-posterior, ou seja, o AP, e o perfil látero-medial. Questão número 12, gabarito, letra C. Questão de número 13. No estudo radiográfico da coluna vertebral, a incidência semiaxial antero-posterior do sacro, também conhecida como incidência de Ferguson, avalia as alternativa A, região atlanto-axial. Alternativa B, transição tóraco-lombar. Alternativa C, região coxígea. Alternativa D, articulação lombosacra L5-S1. E alternativa E, articulações costovertebrais. Turma, essa é a típica questão que o enunciado já te dá a resposta. Atenção, porque o enunciado nos pede, eu até destaquei aqui, incidência semiaxial antero-posterior do sacro. E aí vamos para as alternativas. O enunciado nos pede o que essa incidência avalia. Aí tem a alternativa A, região atlanto-axial. B, transição tóraco-lombar. C, região coxígea. E E, articulações costovertebrais. Turma, todos esses aqui, nenhum fez relação ao sacro. Já a letra D, que é o nosso gabarito, traz corretamente a articulação lombosacra L5-S1. E vemos isso lá na literatura. Incidência semiaxial antero-posterior do sacro, método de Ferguson, localizada para L5-S1, também denominada incidência de Ferguson, é utilizada na rotina do estudo radiográfico da coluna lombosacra. Portanto, questão de número 13, gabarito letra D. Questão 14. O sistema responsável pelo gerenciamento das tarefas administrativas de um serviço de radiologia, como agendamento dos exames, elaboração dos laudos e controle dos exames radiológicos, é denominado alternativa A, PACS, alternativa B, DICOM, alternativa C, RIS com H, alternativa D, RIS com R e alternativa E, o Workstation. Turma, o gabarito da nossa questão de número 14 é a letra D, o sistema RIS com R. Afinal, nós estamos falando de um serviço de radiologia. Eu trouxe as definições aqui para facilitar a memorização de vocês, tá bom? O PACS, ele é uma sigla que deriva da descrição em inglês Picture, Archive and Communication System, sistema de comunicação e arquivamento de imagem. O PACS, ele é o programa que permite o arquivamento e o compartilhamento das imagens médicas. Essas imagens, elas são salvas e são compartilhadas através de um protocolo. Ela tem um padrão, que é o padrão DICOM, que também é uma sigla derivada de uma terminologia em inglês, que é o Digital Imaging and Communications in Medicine, que é um conjunto de normas para tratamento, armazenamento e transmissão de informação médica num formato eletrônico, ou seja, um protocolo. O RIS com H é a sigla para Sistema de Informação Hospitalar. É o sistema com funcionalidade que vai facilitar o acesso, a manipulação e o gerenciamento de informações hospitalares, como, por exemplo, prontuário do paciente. Já o RIS com R
deriva da descrição Sistema de Informação de Radiologia, que é um sistema com funcionalidades que facilitam o acesso, a manipulação e o gerenciamento de informações específicas do setor de radiologia, como, por exemplo, as imagens e os laudos dos pacientes. Certo, turma? A workstation é a estação de trabalho, é onde a gente vai poder trabalhar a imagem, fazer o seu pós-processamento. Dando sequência à questão de número 15, existem vários fatores que influenciam a qualidade de uma imagem digital. Assinale a opção que indica a quantidade de pixels que compõem uma determinada matriz digital. Alternativa A, modulação da função de transferência. Alternativa B, resolução espacial. Alternativa C, rendimento quântico. Alternativa D, relação sinal-ruído. E alternativa E, latitude. O gabarito da nossa questão de número 15, turma, é a letra B, tendo como referência o Biasoli segunda edição, que traz a seguinte descrição. A resolução espacial é definida pela quantidade de pixels que compõem uma determinada matriz digital, ou seja, pelo número de pixels por milímetro. Aproveitando para fazermos uma rápida revisão sobre as demais alternativas. A modulação da função de transferência, que também é conhecida pela sigla MTF, mede a capacidade dos detectores de produzir o sinal de entrada, ou seja, a conversão dos valores de contraste do objeto em níveis de intensidade de contraste, escala de cinza, na imagem, ou seja, o contraste da imagem. O rendimento quântico corresponde à eficiência do detector digital em converter a energia do feixe de radiação incidente em sinais elétricos, ou seja, a proporção dos fótons de raios X incidentes que contribuem para a formação da imagem. A latitude ou faixa dinâmica corresponde ao intervalo de exposição de um detector aos raios X em que uma imagem radiográfica digital de boa qualidade pode ser obtida. Quanto maior a latitude, maior será a escala de densidades que poderá ser visualizada. E por fim, a relação sinal-ruído descreve a relação entre o valor médio do sinal dos pixels da região de interesse e a variação em torno dela. Uma maior relação sinal-ruído determina uma imagem radiográfica digital de melhor qualidade. Dando sequência, turma, nossa questão de número 16. Os efeitos biológicos das radiações variam de acordo com o tipo de radiação ionizante e dependem da qualidade da radiação e das condições de irradiação. A síndrome aguda da radiação, que se manifesta por sinais hematológicos, gastrointestinais e cerebrovasculares e é provocada por uma irradiação global aproximadamente homogênea, é classificada segundo o tipo de efeito biológico em alternativa A, genética, alternativa B, estocástica, alternativa C, hereditária, alternativa D, carcinogênica e alternativa E, determinística. Turma, observe que o próprio enunciado, mais uma vez, nos direciona para o gabarito da questão. Ele está falando aqui sobre uma síndrome aguda da radiação, provocada por uma irradiação global aproximadamente homogênea. Então aqui a gente já tem uma noção de uma alta dose de radiação que certamente já extrapolou ali diversos limiares, provocando sinais hematológicos, gastrointestinais e cerebrovasculares. Então nós estamos falando aqui de um efeito determinístico, pessoal. E eu trouxe uma rápida revisão para vocês sobre os efeitos radiobiológicos. Os efeitos estocásticos e determinísticos são dois tipos de efeitos biológicos que podem ocorrer como resultado da exposição à radiação ionizante. A diferença fundamental entre eles está na relação entre a dose de radiação recebida
e a probabilidade de ocorrência do efeito. Em resumo, os efeitos determinísticos estão diretamente relacionados à dose de radiação e, para sua ocorrência, é necessário ultrapassar um determinado limiar de dose de exposição, enquanto para a ocorrência dos efeitos estocásticos não existe um limiar de dose a ser excedido. São efeitos probabilísticos e sua gravidade não está relacionada com a dose. Os efeitos radiobiológicos podem receber denominações em função do valor da dose e forma de resposta, em função do dano, nível orgânico atingido e em função do tempo de manifestação. Em função da dose e forma de resposta, são classificados em estocásticos e determinísticos. Em função do nível de dano, são classificados em somáticos e genéticos. E em função do tempo de manifestação, são classificados em imediatos e tardios. Questão 17. Para afastar o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, TEP, o tipo de exame que é utilizado para o estudo das artérias e das veias pulmonares é a alternativa A, tomografia computadorizada de alta resolução. B, tomografia computadorizada de tórax. C, tomografia computadorizada em expiração. D, angiotomografia. E E, broncoscopia virtual. Turma, dentre as opções apresentadas, aquela que é indicada para avaliação das artérias e das veias pulmonares, principalmente para avaliação de um possível diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, é a angiotomografia, que é um exame que combina as técnicas de tomografia computadorizada e angiografia, permitindo o estudo detalhado de veias e artérias. O procedimento ele é não invasivo e ajuda no diagnóstico de doenças do sistema circulatório. No caso da angiotomografia computadorizada arterial pulmonar, o exame avalia as artérias que promovem o fluxo sanguíneo pulmonar, principalmente o tronco pulmonar e as artérias pulmonares. Questão número 17, gabarito, letra D. Questão 18. Nos equipamentos de ressonância magnética existe um sistema de refrigeração interno à base de gás hélio e sua quantidade deve ser verificada periodicamente. Caso haja uma perda diária de hélio maior do que o que é esperado para o equipamento, pode ocorrer: alternativa A, quente; alternativa B, excesso de magnetização; C, curto-circuito nas bobinas; D, desgaste do gradiente; e E, falhas nas reconstruções das imagens. O gabarito da questão de número 18, turma, é a letra A. O quenching é um procedimento de segurança em ressonância magnética que provoca a libertação do hélio e, consequentemente, a interrupção do funcionamento do campo magnético. Isso pode ocorrer devido a alguma falha no equipamento ou de forma voluntária numa situação de emergência. O quench manual deve ser ativado apenas em situações críticas, pois pode causar danos irreparáveis às bobinas do magneto e acarretar em custos elevados à instituição no que diz respeito ao reabastecimento do hélio. Questão de número 19. A tomografia computadorizada para guiar procedimentos invasivos como biópsias, drenagens e ablações foi um grande avanço, evitando a realização de cirurgias de grande porte que poderiam aumentar a morbidade e mortalidade do paciente. Assinale a opção que apresenta o motivo pelo qual, após a realização do procedimento, é realizada uma nova aquisição de dados da região que foi submetida ao procedimento intervencionista. Alternativa A, verificar o correto posicionamento da agulha de biópsia. Alternativa B, avaliar possíveis complicações. Alternativa C, promover a irradiação adequada da região. Alternativa D, determinar o tamanho da lesão. E alternativa E, finalizar o exame em outra posição, como por exemplo, decúbito ventral. Turma, muita atenção para o nosso enunciado. Ele coloca o seguinte: após a realização do procedimento, é realizada uma nova aquisição. Na aula ao vivo, muitos alunos responderam letra A, que a banca já te induz a responder, né? Sempre a banca coloca ali na letra A o que ela quer que você responda, nessas questões que tem pegadinhas, né?
Tá o seguinte, verificar o correto posicionamento da agulha de biópsia. Por que eu vou verificar o correto posicionamento após realizar a biópsia? Não faz sentido, né, turma? O gabarito da questão 19, de fato, é a letra B, avaliar possíveis complicações. Vou dar um exemplo. Durante o tempo que eu trabalhei no Hospital do Câncer, várias e várias vezes eu acompanhei procedimentos de biópsias guiadas por tomografia computadorizada. Muitas delas na região de tórax. Avaliação fazendo ali biópsia da mama e também biópsia do pulmão. Por que a gente fazia uma imagem depois? Imagina o seguinte, você vai perfurar ali o pulmão para pegar uma parte ali, um pedacinho para biopsiar. Há um risco enorme, por exemplo, do paciente ter uma complicação, como por exemplo um pneumotórax. Então, depois de todo o procedimento, a gente faz mais uma imagem para descartar essa possibilidade, para ver se o paciente está bem, se não teve nenhuma complicação com o procedimento. Certo? Portanto, questão 19, gabarito letra B. E para fecharmos com chave de ouro, nossa questão de número 20. A CPRE, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, é um procedimento que avalia os ductos biliares intra- e extrahepáticos e pancreáticos em casos de coledocolitíase ou tumores, por exemplo. Assinale a opção que indica o posicionamento a ser utilizado quando se quer obter imagens que projetem os ductos biliares para longe da coluna vertebral. Alternativa A, póstero-anterior. Alternativa B, antero-posterior. Alternativa C, oblíqua. Alternativa D, perfil. E alternativa E, tangencial. O gabarito da nossa questão de número 20, turma, é a letra C. Posição oblíqua. Eu trouxe a definição do procedimento aqui de acordo com a literatura Biasoli, segunda edição. A CPRE é o estudo radiológico das vias biliares e ou pancreáticas feito em conjunto com o exame endoscópico. A parte radiológica do estudo é realizada com radioscopia e intensificador de imagem, com o paciente sedado e posicionado em oblíqua anterior esquerda, e aqui a literatura traz toda a descrição do procedimento para a realização desse exame. Portanto, questão 20, gabarito letra C, e assim nós finalizamos mais um simulado comentado em nosso curso preparatório, trazendo como sempre, com muito carinho, uma frase para vocês. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Agradeço pela confiança em nosso trabalho, é muito satisfatório ter vocês participando aqui conosco e poder auxiliar em sua preparação. Desejo a todos muito sucesso, fiquem todos com Deus, um grande abraço, bons estudos e vamos juntos em busca da aprovação.